Eu sou a professora Jenny do canal Na Linha das Entrelinhas e esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de todas as resoluções e também de comentários sobre a prova de redação. Nós temos vídeos independentes, de questões resolvidas separadamente, mas também temos alguns vídeos com questões agrupadas. Isso faz parte do projeto de discutir os tópicos que mais caem na prova, os assuntos mais frequentes. Então, assistir esse vídeo aqui para você entender essa divisão e também para você encontrar essas questões que não estão postadas em vídeos independentes, mas sim em vídeos agrupados, tá bom? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 41 do Caderno Azul do Enem 2019. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com sua condição. Não passamos de criaturas desprezadas, queixava-se. Só somos conhecidas por nossa lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gosma que marca nossa passagem pelos pavimentos. A essa frustração correspondia um sonho. A lesma queria ser como aquele parente distante, o escargot. O simples nome já a deixava fascinada, um termo francês elegante, sofisticado, um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Mas lembrava as outras lesmas, os escargots são comidos, enquanto nós, pelo menos, temos a chance de sobreviver. Este argumento não convencia a insatisfeita lesma, ao contrário, preferiria exatamente terminar sua vida desta maneira, numa mesa de toalha damascada entre talheres de prata e cálices de cristal. Assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante batavo, respondia, a travessa de porcelana é a única lápide digna dos meus sonhos. Então, um texto chamado Sonho de Lesma, de Moacir Ciliar, e esse livro é muito engraçado porque... Enfim, é uma lesma, pensando, Então, a gente tem um animal que não pensa, um animal que não é racional, e que, no entanto, ele está aqui pensando, ele está aqui reclamando da vida, e deve você falar, gente, então, o que a gente percebe aqui já de primeiro? Um texto em que a gente tem como predominante a função poética, também importa como vai dizer, não só o que está dizendo, também importa o que está dizendo, como sempre, a pessoa diz porque ela tem uma coisa para dizer, mas importa também como vai dizer. E aqui no caso a gente tem uma personificação, Então a lesma, ela tá aqui com ideias de seres humanos, Uma pessoa que está refletindo sobre a sua existência, que está descontente com a sua existência, que está comparando a sua existência com a de outras, não pessoas, de outras lesmas, porque está na mesma condição que ela. Então a gente vê esse recurso da personificação, de você dar características humanas para seres que não são humanos. E a gente vê que aqui o que constitui esse texto, qual é o resultado disso? Uma alegoria. Gente, o que é uma alegoria? Eu digo de modo bastante simples, não é uma aula sobre alegoria, então só para a gente relembrar simplificadamente, seria uma sequência de uma sequência de metáforas encadeadas sobre o mesmo tema. Então, quer dizer, uma metáfora é uma comparação que eu faço. Agora, se eu construo todo um texto com várias comparações, de modo que eu crio um universo paralelo, então eu uso todo o universo, eu falo sobre esse universo para, na verdade, falar de outro universo, de outra situação completamente, entre aspas, diferente, aí eu tenho uma alegoria, tá bom? Então a metáfora, vamos dizer assim, que ela é mais unitária, Aquele trecho específico é uma comparação. Agora não, o texto inteiro, então aqui toda a situação, na verdade não está falando, o texto inteiro não fala da lesma. Então ele fala o quê? De pessoas que são frustradas com as suas próprias condições de vida, que ficam ali o tempo inteiro reclamando, que tem sonhos inalcançáveis, porque não depende da lesma ser ou não escargot, alguém que tem que ir lá pescar ela para ela ser, ela não pode ela escolher, eu quero ser um escargot, vou entrar aqui na fila do escargot. Então, quer dizer, eu tenho toda uma construção de um universo que, na verdade, é um universo humano, com características humanas, com sentimentos humanos, com atitudes humanas. Então, não é só a lesma que é uma metáfora, porque a lesma é um ser humano. Não, todo o universo ali criado, na verdade, está falando de uma outra situação. Ele cria uma ilustração engraçadinha para falar de uma outra situação, por isso que é uma alegoria. O enunciado diz o seguinte: incorporando o devaneio da personagem, então esse devaneio, essa espécie de delírio, esse pensamento, esses sonhos, Isso que ela está pensando abstratamente. Aí o narrador compõe uma alegoria que representa um anseio de... Então aqui realmente já tinha a palavra alegoria, você nem precisaria ter pensado sozinho, mas precisaria saber o que é, Facilitaria a sua vida. Então compõe uma alegoria que representa um anseio, desejo de quê? Então o que está dizendo aqui o texto? Eu tenho ali uma alegoria, então tem uma lesma que está sonhando com alguma coisa, e aí esse sonho dela, esse pensamento dela, essa reflexão, essa digressão dela, demonstra um desejo de quê? Um desejo de rejeitar metas de superação de desafio? Não, ela não está tentando rejeitar a meta, ao contrário, ela não está satisfeita com a sua condição, então ela quase que quer se lançar desafios, ela queria ser um escargot, então não está rejeitando metas.
B. Restaurar o estado de felicidade pregressa. Não, a palavra errada aqui é pregressa, porque o sonho dela não está no passado. Eu era tão feliz quando eu era criança e agora eu cresci, a vida é tão difícil. E pregressa é do passado, né? Algo que já aconteceu. Ela não quer retomar algo, ela quer fazer algo novo. Ela fala ali, queria ser como aquele parente distante, o escargot. Então, quer dizer, ela quer ser uma coisa que ela nunca foi. Então, ela não quer voltar a um estado de felicidade que ela já teve. Quando a gente casou era tudo tão bom, agora é tudo tão monótono. Não, né? Ela não casou, não tem nada no casamento, mas a ideia que eu quis dar aqui é de voltar para o passado. Não tem essa volta ao passado, é uma tentativa de futuro. Ela quer fazer algo no futuro para ter, então, uma felicidade que ela nunca teve. C. Materializar expectativas de natureza utópica. Utopia é aquilo que não acontece, né? Quando a gente fala, nossa, uma utopia você passar no vestibular. Não é, claro que não é. Você tem toda a capacidade para isso e também precisa de um pouco de esforço, né? Não só a capacidade, que a capacidade ela é construída, né? Ela é desenvolvida. E aí, aqui a gente tem uma palavra-chave ali no segundo parágrafo. Essa frustração corresponde a um sonho. Sonho é aquilo geralmente tido como inalcançável, né? Ou só alcançável a partir de muita batalha, de muita tentativa, mas tem essa conotação de, o sonho é aquilo que a gente nunca vai conseguir realizar, aquilo que é impossível. E utopia traz exatamente essa ideia, aquilo que é impossível, aquilo que é não realizável. E aqui eu tenho uma materialização de expectativas de natureza utópica, então quer dizer, quais são as expectativas dela virar um escargot? Isso é uma utopia? Sim, por que é uma utopia, como a gente já falou? Porque ela não pode escolher, ela não pode ir lá e falar assim, oi moça, eu quero ser um escargot, você pode aqui me pegar e me cozinhar? Ela não pode fazer isso, não depende dela. Se não depende dela, se é uma coisa impossível de acontecer, é uma utopia. Ela fica lá sonhando, igual ficar aqui sonhando, eu queria tanto ser rica e tá lá morando numa ilha tal. Pode ser que dependa de mim, mas não, né? A gente sabe que no fundo é assim, a gente cresceu, tem crescido, né? Nós, num mundo em que faz a gente acreditar que tudo depende do nosso esforço, mas é mentira, tá, gente? Claro que a gente tem que se esforçar. E claro que se a gente se esforçar, a gente provavelmente vai ter melhores resultados do que se a gente ficar na inércia da vida. Mas é muito complicado, já vou começar a filosofar, mas é porque é realmente muito complicado a pessoa te fazer acreditar que tudo depende do seu esforço. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo, tá? Não tem muito a ver com isso, mas tem tudo a ver. É o seguinte, já viu aquela história assim, o fulaninho cresceu no lixo, nos lixões, morava na rua, catava lixo, comia do lixo, achou livros e apostilas, se alfabetizou sozinho, conseguiu estudar, foi aprovado e hoje é médico. Isso sim é uma pessoa esforçada. Gente, aí as pessoas vendem essa ideia como se então tudo dependesse de você. Se você não se der bem na vida, é porque você não se esforçou. Mas olha bem para essa situação, a pessoa é justo, enquanto uma pessoa está lá sendo alimentada, tendo uma outra pessoa, uma faxineira para arrumar a cama, porque nem isso a pessoa faz, alguém para servir seu almoço, ela só estuda, passa 18 anos da vida só estudando e relaxando e viajando e curtindo, e faz um cursinho caríssimo, porque não conseguiu passar no vestibular no terceiro ano mesmo com tudo isso, e daí faz um cursinho caríssimo, e daí ela presta medicina e ela passa. Enquanto ela tem essa vida, o outro tá no lixão, passando fome, passando necessidade, passando dor, passando um monte de sofrimento, e daí, mas ele conseguiu, quer dizer, depende de você. Não depende de você, isso é uma exceção, claro, né? Essa pessoa é muito esforçada, com certeza, mas entende quando isso é injusto? Você querer acreditar que, então, isso é o normal, isso é o certo? Então, que nem a pessoa tem que trabalhar 30 horas por dia, né? Você tem que trabalhar 12 horas por dia para chegar à gerência da empresa. Para quê também? Para não ter vida, né? Mas enfim, para ganhar mais, para ter status. Não chegou à gerência porque você entrava às 8, saía às 6 do trabalho para ficar com a família. Mas é claro, porque no final de semana nunca trabalhou, porque no feriado queria tirar folga, porque tirava férias desesperando. Mas não é esse normal? Ficar com a família, tirar férias para descansar a mente, para descansar o corpo, para aproveitar todo o dinheiro que você está aí o ano inteiro construindo, ganhando. Então, quer dizer, as pessoas invertem as coisas de modo que a gente começa a achar que o normal é esse, o normal é eu não ter vida, o normal é eu não conseguir no aniversário porque eu tenho que trabalhar, o normal é eu não conseguir falar com meu marido porque ele tem que trabalhar o tempo inteiro, o normal é a pessoa acordar às 7 da manhã e trabalhar até às 10 da noite, e não é isso. Não é errado descansar, não é errado querer curtir, querer aproveitar, ao contrário, a vida tem que ter equilíbrio. Então, a gente vê aqui, já até me perdi onde que eu estava, é a questão da utopia, né? A questão de você fazer a pessoa acreditar que tudo depende do esforço dela. E aqui no caso da lesma, não depende da lesma ser um escargot. Assim como a gente, é claro que em certa medida, como eu disse, a gente tem que se esforçar, vamos esperar cair do céu. Mas tem um equilíbrio, a gente não vai esperar cair do céu, mas também não vamos ficar acreditando que eu preciso não ter vida, eu preciso ficar estressado, eu preciso ficar fisicamente cheio de doença para conseguir ser alguém na vida. Você já é alguém na vida, onde você tá. Com certeza você é uma pessoa, você já é alguém, você não precisa ser alguém. Você pode construir outras coisas, mas não porque daí você vai ser alguém, entendeu? Então, assim, cuidado para não cair nessa armadilha, tá, pessoal? Da exploração, porque isso é exploração capitalista. A pessoa te explora loucamente, fazendo acreditar que, você não tá crescendo porque você não tá se esforçando direito, quando na verdade você não tá crescendo porque você não tá se deixando ser tão explorado quanto as pessoas querem te explorar, tá bom? Desculpa aí a reflexão, e de nada também, porque é bom a gente pensar sobre isso. Por fim, essa alternativa é correta, porque ela tem um sonho que é uma utopia, porque não depende dela, porque na vida, infelizmente, por mais que queiram fazer a gente acreditar que sim, nem tudo depende da gente.
E aí, D, rivalizar com indivíduos de condição privilegiada? Não, não tem uma rivalidade, ela não está competindo, ela quer ser como eles, ela não fala assim, eu quero ser melhor do que eles, eu quero que eles deixem de existir porque eu quero tomar o lugar deles. Não, porque escargot tem um monte, né? Então não é porque um vai ser que o outro vai ter que deixar de ser, então não tem uma rivalidade, não tem uma concorrência, ela apenas quer ocupar o lugar como eles. E por fim, uma valorização das experiências hedonistas do presente. O que é esse hedonismo? Essa busca do prazer como prioridade. A pessoa que ela vive pelo prazer, ela só faz aquilo que dá prazer para ela. Então acaba que não tem muito senso moral, não tem muito senso de responsabilidade. É assim, se eu tô me sentindo bem, é o que vai. Ela faz o que ela quiser, passa por cima de todo mundo, até do próprio corpo, pra ser feliz, que o que importa é ser feliz aqui e agora. Isso aqui a gente poderia dizer que ela tem esse pensamento, mas não em relação ao presente, porque ela não tá feliz com o presente dela. Ela tem esse pensamento se ela tivesse na condição que ela gostaria de estar. Então ela fala assim, eu preferia morrer numa mesa damascada, bonita com taça de cristal, ou seja, num contexto de riqueza, do que viver muito, mas sendo pobre, sendo uma lesma aqui arrastada, sem nenhuma importância, né, num contexto diferente, contexto mais periférico. Porém, como se essa ideia do hedonismo, esse prazer dela, que ela prefere a morte, se for uma morte prazerosa, do que uma vida longa, isso se refere ao futuro. Então a palavra aqui que você vai riscar é o presente. No presente ela não tem isso, ela não tá buscando prazer porque ela tá ali reclamando da vida dela, que é uma porcaria. Então é uma questão de interpretação de texto, uma questão que o vocabulário ajudaria. Então você saber o que é alegoria, saber o que é utopia, saber o que é rivalidade, saber o que é hedonismo. Veja, são palavras que a gente até talvez não use tanto no dia a dia, depende do seu contexto, mas são palavras conhecidas que se você não conhecesse poderiam dificultar, porque como eu sempre falo, a gente tem que riscar uma palavrinha. Se você nunca ouviu falar dessa, você poderia falar assim, ai meu Deus do céu, mas agora não sei o que significa, então não sei se está certo ou errado. Então, leiam sempre, ampliem o vocabulário de vocês, reflitam, conversem, discutam, batalhem e saibam que nem sempre depende da gente 100%, tá bom?